tem misericórdia de mim. Amém? A igreja pode sentar em nome do Senhor Jesus. Aleluia. O grito que parou Jesus, o clamor que parou Jesus. Aleluia. O Senhor, Ele escuta o nosso clamor. O Senhor, Ele vê as nossas aflições. Ele vê tudo que nós passamos o nosso cada dia. Como eu sempre digo, que a misericórdia do Senhor se renova a cada dia sobre as nossas vidas. O Senhor nos dá cada dia para nós recomeçar. Aleluia. Aqui a palavra do Senhor vai estar dizendo do cego de Jericó. Todos conhecem essa palavra. Aleluia. Que esse cego, alguém levava ele à beira do caminho e deixava ele lá mendigando. Ele era um cego. Ele não enxergava. Aleluia. Mas quando ele viu ele sentiu que Jesus estava passando, a sua atitude foi clamar. Aleluia. E muitos diziam para ele que ele se calasse. Cala-te, cego. E ele continuou clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi. Eu não sei como a igreja entrou aqui nessa noite. Talvez por dentro está nesse grito: tem misericórdia de mim, Senhor. Eu estou passando por esta provação. Eu não sei qual a luta, qual a dor, o que tem te oprimido, o que tu tem passado. Aleluia. Como eu digo, sabemos que os dias são maus, os dias são difíceis. Vem as dores, vem os problemas, vem a ansiedade, vem a angústia, vem a depressão, vem a tanta coisa querendo nos tirar do foco que é o Senhor Jesus. Aleluia. E muitas vezes nós vamos olhando para o tempo e fica ali em volta do tempo, e muitas vezes nós nem tira tempo para o dono do tempo. E a vida vai passando, mas um dia a vida vai acabar, e quando a vida acabar, acabou. Aleluia. Então é tempo de clamar aos céus. É tempo de buscar o Senhor. Porque não tem guerra que nós não vença se nós não clamar, se nós não buscar. O clamor, ele invade o céu. A oração sobe, a oração desce. Muitas vezes nós passamos pelo processo, mas é necessário passar pelo processo, porque é no processo que nós vemos a boa mão do Senhor, que peleja, que trabalha, que cuida de nós, a boa mão do Senhor que nos conduz pelo caminho. Aleluia. Por aumentar o pecado, o amor de muitos já esfriou. Por aumentar o pecado, muitas coisas ruins estão acontecendo no mundo. Aleluia. Mas nós temos a nossa escolha, é de servir o Senhor. Porque se nós for olhar o tempo, a gente quer ficar trabalhando, muitos estão tirando o seu tempo para o trabalho. Eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. E fica na ansiedade. O amor, o dinheiro, a raiz de todo o mal. Não que nós não temos que conquistar, nós temos que conquistar. Mas nós também temos que tirar o tempo para o nosso Pai Celestial, o nosso Deus, aleluia, que nos fez, nos criou. Muitos olham e falam: mas o que eu estou fazendo aqui? Por que eu nasci? Aleluia. Mas vamos parar de perguntar por quê. Mas vamos servir o Senhor com uma alegria. Vamos nos entregar para o Senhor. Como diz o irmão, muitos dizem: eu não faço nada, eu não preciso estar na igreja. Mas sabemos que aqui é o pronto socorro do Senhor, aonde nós entramos enfermos, saímos curados. Porque tem enfermidade que é espiritual. Por que na hora de vir para a igreja dá aquela dor de cabeça, aquela coisa ruim puxando nós para a cama, um peso, um mal-estar, que nós parece que não tem força? Aleluia. É esse momento que nós temos que romper. É esse momento que é o momento que nós não temos que se entregar, mas nós temos, aleluia, que se levantar. Porque o Senhor, Ele não quer nós sentados, Ele não quer nós prostrados, Ele não quer nós girando ali em torno do nosso problema, mas Ele quer que nós busquemos auxílio do céu. Porque, aleluia, muitos podem dizer: você não vai vencer, não adianta, uns nascem para ser feliz, outros nascem para isso, mas você não, você nasceu para ficar aí à beira do caminho. Aleluia. Jesus, Ele viu o clamor daquele cego. Aquele cego, ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por mais que a multidão queira te parar,
A multidão quer te barrar. Fala, quem é você que você está fazendo na igreja? Você é cheio de pecado. Quem é você? Está fazendo o que ali? Ali é o lugar do santo. Não. Aqui é o lugar onde nós vamos buscar o socorro do nosso Pai. Aleluia. Aqui é o lugar onde nós viemos clamar ao Senhor para nos libertar. Se tem alguma coisa em nós que não agrada o Senhor, é aqui, através da palavra do Senhor, que vai nos lavando na lavagem da palavra do Senhor. Que nós não temos que olhar a multidão, aleluia, que muitas vezes fica apontando, fica falando mal da igreja, fica te perseguindo. Não olha isso, quero te calar, quer calar o teu clamor, aleluia. Não quer que louva, não quer que faça nada para o Senhor, quer que fica prostrado à beira do caminho. Mas a beira do caminho não é o lugar de ninguém. A partir do momento que ele tomou uma atitude, clamou aos céus, clamou a Jesus, aleluia, Jesus parou. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele clamava, aleluia, o clamor que chega a Deus, glória a Deus, aleluia. E cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim, aleluia. Quando nós clamamos, irmãos, o Senhor ele escuta, o Senhor ouve, o Senhor quer que nós clamamos. Mas muitas vezes o médico fala, está aí com câncer, está aí com tumor, está desenganado. Clama ao Senhor, busca. Ele vai além da medicina. Ele tem poder para curar o câncer, ele tem poder para curar a enfermidade, ele tem poder para tirar da UTI, ele tem poder para entrar na nossa casa, mexer na nossa estrutura, sarar as feridas, entrar com salvação. Ele tem poder para fazer tantas coisas na nossa vida. Talvez hoje é o dia do choro, talvez hoje é o dia da luta, da perseguição, talvez hoje é o dia que a tempestade chegou na sua vida, mas a tempestade vai passar, porque quando Jesus está no barco, nós somos mais que vencedor, porque com Jesus no barco, o barco não afunda, aleluia, o barco não afunda. Muitas vezes nós somos tão oprimidos, aleluia, às vezes, como diz a palavra do Senhor, não há luta nenhuma a não ser para o ser humano, que usa, que dá brecha, e aleluia, o inimigo usa para nos afligir, aleluia, glória a Deus. Mas nós temos que estar com Cristo, aleluia. Eu não vou mais na igreja porque aquela pessoa me ofendeu. Ora por essa pessoa, porque muitas vezes a pessoa está com as suas feridas, muitas vezes as pessoas estão com as suas provações e acaba descontando em pessoas que não merece, pessoas inocentes, porque muitas vezes a pessoa metralha a pessoa com a sua boca, com a sua palavra, e acaba nos machucando, porque não tem coisa pior que nos machuca uma palavra que chega em nossa direção, aleluia, glória a Deus. Mas nesse momento, descansa no Senhor, descansa no Senhor. Quando nós descansa no Senhor, nós sabemos, hoje está dando tudo errado, hoje nós está sendo vítima de inveja, de perseguição, de calúnia, de defamação, hoje nós está sendo vítima do dia mau chegou para nós hoje o dia mau chegou, porque o dia mau ele chega sem avisar, ele não vai te avisar que ele está chegando, tudo acontece da noite para o dia e do dia para a noite, aleluia. Descansa no Senhor no dia mau, porque o Senhor vai te abençoar, aleluia. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia, Ele tudo fará. Quando nós entrega, nós confia e acreditamos que o Senhor está preparando um novo amanhã para cada um de nós, aleluia. Por mais que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Mas que nós não venhamos deixar de clamar, nós não venhamos deixar, aleluia, de buscar, aleluia, não deixar que essas palavras venham, aleluia, para nos tirar do foco, não deixar, aleluia, que a multidão tira nós da presença. Aleluia, porque a presença do Senhor é real, a presença do Senhor é gostosa, é muito bom estar com Jesus, aleluia, porque quando nós estamos com Jesus, nós não tememos o mal, nós não tememos a morte, aleluia, porque nós sabemos que nós somos uma noiva, aleluia, que estamos aguardando o noivo, que é Jesus que vai vir nos buscar, que nós seja uma noiva sem mancha, mas uma noiva com as vestes brancas,
branca, está ali esperando o Senhor, fazendo a vontade do Senhor, fazendo o ide do Senhor, falando de Jesus Cristo, aleluia. Onde é que nós passarmos, que nós possamos, aleluia, servir o Senhor com mais fidelidade, que possamos ser fiel em todas as maneiras de ser fiel no agir, ser fiel no falar, ser fiel no vestir, que Jesus venha brilhar em nós, que nós possamos pregar a palavra do Senhor com a nossa própria vida, aleluia, e glorificamos e exaltamos o Senhor, aleluia. E Jesus parando disse, aleluia, que o chamasse, e chamar o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, e levantou-se e foi ter com Jesus. Ele logo largou a capa da humilhação, aleluia. Ele deixou aquela capa, jogou aquela capa e foi ter com Jesus, aleluia. Porque quando nós vem a Jesus, as coisas velhas são passadas, e eis que tudo se fez novo, aleluia. Quando ele deixou aquela capa e foi até Jesus, tudo se fez novo na vida dele. E ele passou, Jesus falou, disse-lhe, o que queres que eu te faça? O Senhor sabia. O Senhor sabia o que ele precisava, mas o Senhor ele queria ouvir da boca dele. Então essa noite o Senhor ele pergunta para nós, o que queres que eu te faça? Qual foi a perda? O que aconteceu na sua vida? O que quer que o Senhor faça? Conta para Ele, Ele está aqui. Ele está te ouvindo. O que deseja o seu coração? Aleluia, Ele quer ouvir de nós. Aleluia, glória a Deus. E quando Ele disse, Senhor, que eu tenha vista, e o Senhor disse, aleluia, mestre, que eu tenha vista. Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo seguiu a Jesus pelo caminho, aleluia. Nunca devemos esquecer de onde Jesus nos tirou, aleluia. Nunca devemos esquecer de onde Jesus nos tirou, aleluia. Jesus, ele tirou ele da beira do caminho, e ele passou a seguir a Jesus. E quantas vezes nós esteve à beira do caminho, aleluia, quantas vezes nós esteve como esse cego aí no mundo, aleluia, à beira do caminho, fazendo coisas que não agradavam o Senhor. Esse cego ele estava parado ali na beira do caminho, precisando que alguém o ajudasse, aleluia. Nós estava aí à beira do caminho, precisando que alguém estendesse a mão para nós, e Jesus nos resgatou. Jesus nos tirou do lamaçal, Jesus cuidou de nós, nos deu um banho de misericórdia e nos trouxe, aleluia, para a graça. Seguir Ele, seguirei os passos de Jesus, aleluia. Eu vou servir o Senhor, louvarei o Senhor enquanto eu viver. Enquanto vida eu tiver, eu vou louvar o meu Criador, eu vou glorificar o meu Deus, eu vou trazer a presença dEle para minha casa, eu vou trazer a presença dEle para minha vida, aleluia, porque eu sou dependente dEle, eu preciso dEle até no último suspiro da minha vida, porque eu não sei quanto tempo mais eu vou viver na terra, mas enquanto eu estiver na terra, que seja para a honra e a glória do nome dEle. Porque muitas vezes nós temos que abrir mão do nosso orgulho, muitas vezes nós temos que abrir mão do nosso eu, aleluia. Nós temos que esquecer, deixar as coisas que para trás ficam, aleluia, porque tem tanta coisa que no passado nos feriu, com muitas coisas, muitos desprezos, muitas perseguição. Aquela pessoa que nós pensava que era amiga, que era amigo, nos traiu, aleluia, e Jesus nos resgatou, aleluia, nos trouxe para a graça. É tempo, aleluia, de olhar só para frente e para cima, de onde vem o socorro, porque o Senhor é o único que vai guardar a nossa entrada e a nossa saída. O Senhor é o único, aleluia, que tem poder para nos ajudar neste mundo que nós vivemos hoje em dia, aleluia. Mas nós possamos pedir ao Senhor para ajudar nós, nos curar da ferida que o tempo causou. Porque quando nós vemos para a presença do Senhor, Ele cura a ferida. Aleluia, Ele faz nós ter amor, comunhão com nossos irmãos. Porque quando nós lembramos aquela pessoa que um dia nos feriu,
às vezes pode vir para o coração, e quando nós lembramos com, aleluia, com tristeza, com rancor, nós não perdoou. Mas quando nós lembramos daquela pessoa com misericórdia, porque tem muitos, até mesmo dentro da igreja, que fala que não ama o irmão, e não gosta daquele irmão, persegue o irmão, mas nós esquecemos que muito antes de perseguir o irmão, está perseguindo Jesus, porque aquele irmão está na casa do Senhor, porque ele está lutando pela tua salvação, e a porta do céu vai ser uma porta só, a entrada no céu vai ser todos, Deus é um só. Aqui na terra vai ter muitas placas, vai ter, mas a entrada no céu é uma só, aonde nós vamos viver junto, aleluia, na comunhão com o Senhor. Mas para nós viver na comunhão com o Senhor Jesus, nós temos que estar na comunhão com os irmãos aqui na terra, aleluia. Nós temos que viver, orar um pelo outro, ora pelos aqueles que te perseguem, bendiz aquele que te maldiz, aleluia, oh, aleluia, glória a Deus. E vivemos no amor que Cristo nos uniu. Esse cego, ele clamou e ele recebeu, aleluia, a resposta do Senhor. Então, aleluia, vamos clamar, porque no passado tinha muitas guerras, mas as guerras eram sangrentas, mas quando eles clamavam ao céu, eles poderiam estar em poucas pessoas, aleluia, o Senhor vinha, o Senhor enviava um anjo, e o Senhor vinha e pelejava em favor deles, e eles venciam. Eles, através do louvor e adoração, eles venciam os inimigos. E hoje, aleluia, as guerras é espiritual, os ataques espiritual vêm contra nossas vidas, aleluia, um levante aqui, um levanta ali, mas nós temos, aleluia, que vencer, mas vencer na arma da oração, aleluia. Se nós for olhar, nós fica o dia inteiro na rede social, tanta coisa, WhatsApp, Facebook, tanta coisa ali, para a gente estar ali o tempo todo, aleluia. Esquecemos, aleluia, que nós temos que ter um tempo para a palavra, não deixar de responder as pessoas. Vamos responder sim, mas vamos, aleluia, imagina se a Bíblia fosse a tela do nosso celular, aleluia, glória a Deus, o tempo todo ali, lendo a palavra do Senhor, aleluia, nós ia se encher mais do Senhor, porque nós somos alimentados daquilo, aleluia, que nós se alimenta, nós somos alimentados. Se nós se alimentar muito da rede social, essas coisas que a gente vê aí, nós vamos se encher daquilo, mas quando nós se alimenta da palavra do Senhor, nós vamos entender que tem um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, um Deus que cuida, aleluia, momentos, aleluia, que o céu está de bronze, no momento que a família, parece que as coisas estão tudo dando errado, aleluia, e nesse momento nós lemos a palavra, descansa no Senhor, porque essa palavra, essa madrugada, aleluia, o vento veio tão forte na minha vida, eu sofri um ataque tão forte que eu não estava preparada para aquilo. Aquilo aconteceu, foi da noite para o dia. Às vezes olham, eles não têm prova, a prova é grande, a prova é forte, porque nós que está na frente, aleluia, a gente temos os ataques, aleluia. Eu não estava preparado para o dia mau, para o dia da prova, e foi o dia que eu mais chorei. E quando a gente estava saindo, chega um irmão e fala, olha, eu só vou na igreja hoje se a minha pastora for pregar. Eu olhei para ele com os olhos todos inchados de chorar, porque eu sou chorona. Eu falei, ô irmão, não é melhor ouvir uma palavra de uma outra pessoa? E tem mais, hein? Se eu chegar lá e na hora de dar oportunidade para pregar, se não for a minha, essa pessoa está parada, irmãos, aleluia, mas vamos orar, Jesus vai trazer de volta. Naquele momento eu senti o peso de uma alma em cima de mim, porque é talentos que está parado. Outra hora estava aqui fazendo a vontade do Senhor, está parado, ferramentas paradas, aleluia, glória a Deus. Aí ele olhou, e se na hora da palavra ela não levantar para ir pregar, eu vou embora. Oh irmãos, aleluia, naquele momento eu fui olhar para mim mesmo, Senhor, aleluia, eu estou aqui, o Senhor me colocou no fogo, para mim cuidar das coisas do céu, né? Eu estou na prova, mas me dá uma palavra. E fui em Montemor voltando e pedindo, Jesus, me dá uma palavra, aleluia, e o Senhor deu uma palavra poderosa, e essa pessoa não veio, mas a palavra
foi ministrada. É esse dia que nós somos provados. Imagina se eu falasse assim: não, eu estou cheia de prova, eu não vou pregar não, hoje é o dia que eu mais chorei, o dia mau chegou para mim. Aleluia. Aquilo a palavra diz que nós não temos que confiar no homem, nós temos que confiar no Senhor. O homem, ele é falho. O homem, ele pode te prometer, mas ele pode virar as costas, mas o Senhor não. As bênçãos do Senhor vêm sem medida, porque a palavra vai dizer: se eu ouvir, aleluia, aleluia, se eu ouvir a palavra do Senhor e obedecer os mandamentos do Senhor, as bênçãos virão e me alcançarão. Aleluia. E o inimigo que se levantar contra a minha vida, por 7 caminhos eu tenho que fugir. Aleluia, glória a Deus. E eu creio, irmãos, aleluia, que quando nós ouvimos a palavra, então aquele dia foi o dia também da provação, mas por amor àquela alma, o Senhor me deu a palavra, aleluia, que falou do dia mau, que revestir das armaduras do Senhor, para que possa estar preparado para o dia mau. Porque o dia mau chega para todos nós. Nós não estamos livres do dia mau. Nós não estamos livres de uma palavra para querer nos envergonhar, uma palavra para querer nos deixar no chão. Aleluia. Mas, irmãos, aleluia, nós não estamos livres. Mas nós louvamos o nosso Deus que cuida de nós todos os momentos. Aleluia. Então, eu não tenho que olhar para mim mesmo, mas eu tenho que olhar para Jesus. Porque Jesus, ele falou que a comida dele era fazer a vontade do Pai. O nosso dever é fazer a vontade do Pai. Aleluia. Porque o Senhor, ele trabalha. O Senhor, ele trabalha. Se aquele Jesus que viu aquele cego à beira do caminho e deu a vista para ele, esse Jesus, aleluia, ele está te vendo também. Ele está aqui para nos abençoar. Perdeu tudo, está tudo fora do lugar. O Senhor está preparando um novo amanhã, mas descansa no Senhor. Essa palavra falou no meu ouvido 2 vezes, eu acordei assim no meu ouvido: descansa no Senhor, descansa no Senhor. Para mim é impossível, aleluia, para mim é impossível o vento que veio na minha vida, não vejo nada, está tudo vermelho, mas o meu Deus, ele é poderoso. Aleluia, glória a Deus, ele é poderoso, porque quando nós pensamos que é o fim, é o começo de uma grande vitória. Aleluia, glória a Deus. Então é assim, irmãos, louva o Senhor que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Aleluia, e ele vai continuar nos ajudando. Se essa porta se fechou, o Senhor vai abrir outra. Porque a palavra vai dizer: o amor, o dinheiro, a raiz de todo mal. A gente vê, às vezes eu comecei num serviço tão feliz, ganhando tão bem. De repente, fizeram uma pessoa não trabalhou, e eu e a companheira trabalhou o dia inteiro. Chegou na encarregada e falou: aquelas 2 ficou sentado o dia inteiro, mas eu e minha companheira trabalhou. A pessoa chegou, a encarregada chegou e falou: vocês 2 estão na rua, vocês não trabalhou. Nós não estávamos aguentando ficar de pé de tanto que nós trabalhou. Essas pessoas ganhou sim muito dinheiro, porque quando deram o uniforme para mim e a minha companheira trabalhar, a pessoa pegou o uniforme e falou: nós vamos te dar só no dia que for trabalhar, no dia que for começar, que vai ter que usar, por enquanto vocês não vão levar não, mas você leva, você leva, você leva. E descartou eu e minha companheira. E aí eu fui entender depois que estava tirando de nós a inveja, aquilo que nós estava ganhando, que era o nosso dinheirinho. Então, irmãos, aleluia, a gente lembra dessas coisas que fazem injustiça com nós, fere, nós choramos, aleluia, mas o Senhor está preparando um novo amanhã. Aquela porta fechou, foi caluniada, descansa no Senhor, porque Davi, lá no Salmo 37, ele estava ali questionando com o Senhor, aleluia, porque ele estava vendo o ímpio prosperando, ele estava vendo que o ímpio estava prosperando, aleluia, e ele começou a questionar. E o Senhor falou que ele não venha ter inveja do ímpio, daquele que está prosperando, não tenha inveja daqueles que o Senhor está abençoando, vamos dizer assim, aqueles que estão conseguindo às vezes a gente olha, aquela pessoa conseguiu, e eu ajudei tanto aquela pessoa, eu não deu certo, mas aquela pessoa conseguiu. Eu ajudei aquela pessoa a entrar naquele serviço, chegou lá, aquela pessoa fez uma panelinha e me tirou eu daquele serviço. Aleluia. Mas que aquela pessoa agora está ganhando o que eu ganhava.
Não tenha inveja daquele que está prosperando, Davi, no seu caminho. Davi, não tenha inveja, aleluia, porque vai virar fumaça no último dia. A prosperidade que estão conquistando, tirando de você, aleluia, tirando, fazendo panelinha, te caluniando, tirando, está prosperando. Nós não devemos usar ninguém de escada, porque venha a nós o vosso reino, nada, não devemos usar ninguém de escada. Não tenha inveja, aleluia, porque cedo eles serão cefados da terra. A prosperidade do ímpio vai virar fumaça, aleluia. Mas você não, Davi, aleluia, eu tenho algo contigo, mas não tenha inveja, descansa no Senhor, entrega seu caminho ao Senhor e confia. Se mesmo que vira as costas humilhado, angustiado, porque teve uma perda, não se preocupa não. O Senhor vai te abençoar, o Senhor vai prosperar. Aquela porta fechou, o Senhor vai abrir uma maior. Mas o Senhor vai te sustentar. O Senhor não tem sustentado os passarinhos que não faz nada? Aleluia, como que não vai sustentar os filhos dele? Como que não vai cuidar dos filhos dele? Aleluia. Muitos podem olhar para esses jovens aqui e falar: o que vocês estão fazendo ali? Vai para uma outra igreja que é cheia de jovem, aleluia, está fazendo o que ali? Mas o Espírito Santo está mandando eles para cá, aleluia, glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo, Deus está mandando, então eles estão ouvindo o Senhor, eles não estão ouvindo a multidão. E bem-aventurado aqueles que ouvem o Senhor, aleluia. Descansa no Senhor, ouve o Senhor teu Deus, aleluia, porque Ele é o mesmo, Ele não mudou. Aquele Jesus que falou para aquele cego: eu quero ver, esse Jesus, Ele fala para nós também. Haverá alguma coisa impossível para o Senhor teu Deus? Não haverá nada, porque o nosso Deus é o Deus do impossível, é o Deus que tudo pode, é o Deus poderoso, aleluia. Por mais que aqui na terra nós vamos passar pelas aflições, mas o que importa é a chegada nas mansões celestiais, aleluia, porque nós somos os passageiros da terra, nós estamos viajando, nós somos peregrino na terra. Sou peregrino na terra e longe estou do meu lar. Aí uma coisa que nos dá alegria: do céu de luz vou descansar, com meu Jesus hei de morar. Aleluia, no céu de luz nós vamos morar com o nosso Jesus, porque tem muitos irmãos que tem tanta coisa aqui na terra, mas que você menos espera é um caixão. Olha para trás, quantos que já foi e não está mais entre nós, aleluia. Nós olha a pessoa hoje, amanhã, eu escuto o Nilson aqui: meu Deus, fulano faleceu, meu Deus, fulano faleceu, outra hora estava aqui. É assim, é um acidente, alguma coisa, nós não sabemos como nós vamos embora, mas o que importa é como nós vamos chegar no céu de luz, aleluia. Porque a gente chega lá, eu já vi a pessoa, né, morre lá, agora é um tal de fazer unha, maquiar o defunto ali, né, e cai tudo no bolso do vivo. Eu já falei: não maquia, eu não, deixa eu quietinha, faz a unha também não, deixa eu quietinha, aleluia, glória a Deus, é isso aí. E também eu falo para os meus filhos, falo para o meu esposo: se Jesus me recolher, paga minhas contas. Não, porque em vida eu não fiquei devendo para ninguém, não depois que eu fui, também não quero ficar devendo, porque nós temos que andar neste mundo como Jesus andou, nós temos que dar o passo conforme as pernas, porque se a pessoa está vendendo, a pessoa precisa. Então vamos andar direitinho para nós encontrar com o nosso Jesus no céu de luz, aleluia. E assim eu glorifico e exalto o Senhor por essa palavra, amém? Se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.